Esta nossa viagem de inverno 2023 estava a terminar. Havia que regressar a casa. Aproximava-se a data de fazer a revisão mecânica da nossa autocaravana. Mas ainda havia muita estrada pela frente. Venham na nossa companhia. Foi agradável esta estadia em Vila Real de Santo António, não foi? Sim, foi muito agradável. E os passeios de bicicleta? Tem aqui a ciclovia de Vila Real a Castro Marim e passa aqui na zona do Sapal, na reserva, muito bonito. E aquele dia que fomos ver os flamingos ao pôr do sol, também é uma recordação bonita que fica aqui nesta dia. As árvores estavam todas recolhidas, estavam a regressar. Foi uma recordação bonita que ficou. Percorríamos o Alentejo a caminho do norte, pela estrada que vai de Vila Real de Santo António, Beja, Évora, uma paisagem que nesta altura do ano nos apresentava mil e uma cores. E pouco depois já se avistava o castelo da Vila de Mértola. A paragem foi num parque de estacionamento junto ao quartel dos bombeiros. Muito perto do centro urbano, permite um acesso muito fácil aos monumentos a visitar. E por falar em monumentos, começámos logo por visitar o mercado municipal e observar umas fotos que nos falavam sobre o passado desta vila. A sua localização junto ao rio Guadiana oferece-nos paisagens que não nos cansamos de fotografar. E aqui fica a imagem de um dos principais locais para estacionar a autocaravana. Olha, lá vai um companheiro. Ali é que é mesmo bom para parar. Ali sim, ali é que eu gosto. É para ali que ele costuma ir. Naquele canto. O artesanato e as inúmeras recordações que nos são oferecidas são mais um dos motivos para visitarmos esta bela vila. Mas passear por Mértola é também percorrer os tempos da história. Não podem perder a visita à Igreja Matriz. Por aqui existiu um templo romano, no século IV foi transformado num templo cristão e no século XII os árabes transformaram numa mesquita. Ainda são bem visíveis os testemunhos da ocupação islâmica. E por falar em ocupação islâmica, mesmo ao lado fica a clica de uma casa islâmica. E aqui é onde se passava a vida toda. Este pátio central, além de abrirem para todos os compartimentos, não é? Escorriam as águas por aqui. Estás a filmar a alcova. É, a alcova, é engraçado. Aquilo era só... Era só a mais importante da casa. Era aqui que eles dormiam, à noite desenrolavam as esteiras. Para nós que gostamos das histórias da história, estas visitas são sempre muito interessantes. Mas havia alguém que não resistia às paisagens sobre o Guadiana. Cristina, vinhamos no percurso de regresso. Vamos parar em Mértola. É sempre bonito Mértola, não é? É verdade. Bom, e acontece sempre o mesmo. Era um pequeno percurso, só para descontrair, mas não. Começámos a percorrer as ruas, é o castelo, é a igreja que foi uma antiga mesquita, é o museu que está agora fechado. A Igreja Matriz é uma antiga mesquita e tem vestígios bem visíveis. Bom, vamos almoçar e ficar cá para a tarde. Sim, vamos. Pronto, acontece sempre isto. Mértola é assim. Alteração do programa. Alteração do programa. Regressámos à autocaravana para uma refeição rápida e logo depois já visitávamos o posto de turismo. Ponto de passagem obrigatório em todas as visitas que fazemos. E logo ali nos chamaram a atenção para visitar um centro de tecelagem que fica mesmo junto ao posto de turismo. Um centro de artes e ofícios que se vão perdendo nos tempos. E como se pode calcular o preço de uma das peças que saíram destes tiares? A preparar a lã com lavagens e cartação e fiação. Portanto, tem 2 meses de trabalho. 750 e as pessoas assustam-se. As pessoas assustam-se. Bom, se calhar estão a ganhar pouco, porque o valor de uma destas peças é quase incalculável. Mas continuemos a visita a esta localidade que é marcada pela herança cultural de tantos povos que aqui se cruzaram e lhe conferem ainda hoje o rótulo da Vila Museu. Passámos pelos vestígios da presença do bairro islâmico e aqui as pedras falam-nos sobre a ocupação cristã. Muito curioso este batistério do século IV, onde o batismo era ministrado por imersão total.
aqui à porta do Castelo de Mértola, que não deixa de ser interessante. Primeiro um assentamento romano, depois os árabes instalaram-se aqui e construíram uma fortaleza. Restam dessa época os alicerces, várias torres e alguma pano de muralha, e depois foi ocupado sucessivamente por várias gerações por aqui se instalaram militarmente, mas curiosamente ainda conserva muito a sua estrutura medieval, especialmente esta zona de entrada, que é interessante, em Cotovelo. Vamos ver aqui a seguir. Conquistar estes castelos não era fácil, reparem nesta entrada em ângulo aqui para a esquerda, difícil. Mas isso tudo é explicado mais à frente numa boa exposição multimédia. Vamos ver. Os rituais e os credos. A arqueologia, entra a arqueologia em funcionamento. Entra a arqueologia. E os companheiros, quando vierem a Mértola, não se esqueçam de visitar o castelo e beneficiar das explicações do Sr. Fernando, que é uma pessoa fantástica e que abre os horizontes a quem está aqui a fazer a visita, porque ele não só nos acompanha, como vai esclarecendo muitos pormenores históricos que o castelo pode apresentar. Não se esqueçam, em Mértola, no castelo, a visita é com o Sr. Fernando. Muito obrigado. É espetacular. E já agora, também não acham espetaculares as visitas que se têm das torres do castelo? E o rio Guadiana, com uma importância de uma grande dimensão a épocas passadas, por onde se escoavam todos os minérios dos filões que por aqui existem. Estás a cumprimentar quem, Cristina? Ibn Cassi, 1144-1147. Mais à frente, a visita ao local onde existiu a oficina do ferreiro. Testemunho de uma época em que os objetos eram produzidos localmente e não importados de zonas longínquas do Oriente. Oh diabo, até o gato vem da Pérsia. O dia ia terminando e o sol, ao pôr-se, ia-nos oferecendo tonalidades sobre a vila de Mértola que ficaram registadas nos nossos cartões de memória e também nas nossas memórias. E um outro espaço de memórias que não podem perder é a visita ao Museu Islâmico. Pois é, andaram aqui pela Península Ibérica mais ou menos durante 700 anos e muitos foram os vestígios que ficaram nesta vila. Objetos do uso do cotidiano ou peças de arte, tudo pode ser visto ou revisto por aqui. Mas passear pelas ruas de Mértola e descobrir os seus segredos também pode ser muito interessante. As águas chegaram aqui em 1876, imagina. E se pensarmos que o rio está ali embaixo, como eu vou mostrar agora, imagina o que a água teve que subir para vir até aqui. E foi junto à torre do relógio que nos despedimos de Mértola e regressámos à estrada. E logo à saída desta localidade temos que reduzir a velocidade, porque entramos numa zona de proteção ao lince ibérico. Tomem muito cuidado. A viagem continuava, e como os companheiros sabem, nesta vida de autocaravanista, durante estes percursos há tempo a pensar em muita coisa. Nesta viagem de regresso ao norte, passámos numa zona de Sapal, ali uma zona um pouco alagada, talvez tem umas ribeiras e este ano as ribeiras levam muita água, mas o que nos surpreendeu no meio do Alentejo foi a quantidade de cegonhas por ali estão residentes. As cegonhas é um pássaro de migração. No final do verão iam até a África, voltavam na primavera. Agora não, agora estão cá residentes. E o que é engraçado é que uma cegonha demora 2 meses a criar os filhotes, de maneira que eles ficam autónomos para poder voar. Não sei em quanto tempo é que demoravam a trazer os bebés de França, se calhar era menos. A viagem continuava e a paragem seguinte foi já muito mais a norte. Em Alcobaça, com o amigo Artur Rosa. O Artur Rosa vai aparecer. Nosso companheiro autocaravanista de grandes romarias e de muitas outras viagens. E que melhor forma pode haver de comemorar o encontro em Alcobaça de que ir até à pastelaria Alcoa dar cabo da dieta? Vou mostrar aqui a doçaria de Alcobaça. Chega. Aqui o amigo Artur, pá, com a doçaria. E com um momento tão agradável para terminar a viagem e este nosso vídeo. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube, vamos poder continuar a viajar juntos.